E aí, meus queridos alunos do 7º ano, já estamos partindo já para o conteúdo da 6ª avaliação, viu? E o nosso conteúdo do livro de vocês aí é da página 156, viu? 156, ok? Acredito que esteja todo mundo bem, um pouco de saudade, não é isso? Ou muita saudade. Eu estou sentindo muita saudade das nossas aulas, viu? Presenciais, mas eu acredito que logo, logo a gente vai estar junto. Um beijo para cada um. Então, antes de começar nosso conteúdo, que hoje, né, vai ser sobre temperatura e calor. Se eu perguntasse, geralmente a gente confunde o que é temperatura e calor, né? Temperatura é uma coisa e calor é outra coisa, né? Ai, estou morrendo de calor, o calor hoje está insuportável, né? Mas a gente vai ver esse tipo de diferença entre temperatura e calor, certo? E aí a gente já passou um bocado de calor aí na nossa sala, também como já também passamos frio, né? Quando liga o ar-condicionado aí, a gente fica. Geralmente a irradiação, a energia térmica, né? Quando a gente fala de energia térmica, principalmente na Terra, a energia térmica que nós recebemos, o principal fornecedor dessa energia térmica é o Sol, ok? Viu? Nós temos, claro, se eu fizer uma fogueira, eu vou receber uma energia térmica, né? Vou tanto ter a luz, né, a claridade, como vou ter também a energia térmica. Mas o nosso principal fornecedor de energia térmica é o Sol, ok? Eu já disse aí a página 156 do livro de vocês, que isso aqui já é para a próxima avaliação da 6ª avaliação. Então, começando a ver aí o que, né? Qual é essa diferença entre temperatura e calor? Primeiro, nós sabemos o seguinte: todos os corpos, eles são formados por átomos. Os átomos formam as moléculas, né? E essas moléculas que formam toda a matéria, dependendo da sua agitação, né? Uma molécula, quando ela está agitada, a gente diz que ela está recebendo mais energia, não é isso? Então, quanto maior a energia térmica que um corpo recebe, maior a agitação dessas moléculas. Então, isso que é calor. Então, o calor nada mais é do que a agitação dessas moléculas. Um exemplo, se eu coloco uma água, né, num recipiente, ligo ali o fogo e boto lá. Vocês vão ver que as moléculas, com o passar, né, ela vai recebendo calor, não é isso? E ela vai, né, recebendo o calor e ela vai agitando o quê? Agitando as suas moléculas. É tão tal que depois ela começa a ferver e as moléculas começam a se movimentar bastante. Então, quanto mais energia térmica um corpo recebe, mais a agitação dessas moléculas. Então, calor é o conceito que eu posso dizer de calor, é o quê? É a agitação das moléculas. Se eu coloco uma água, vamos falar aqui da água, um copo, coloco no congelador, o que é que vai acontecer com essas moléculas? Elas vão deixando de se agitar, até passar ao estado sólido, virar gelo. Aí as moléculas deixam de ficar agitadas. Então, isso é calor. Calor é a agitação das moléculas, tá certo? Temperatura. Temperatura eu posso dizer que é a quantidade que informa o quanto, né, o corpo está quente ou está frio. Ou seja,
Temperatura é uma grandeza, não é isso? É uma grandeza que a gente chama assim, é uma grandeza escalar que ela vai medir essa agitação. Então, calor é a agitação e a temperatura é a grandeza que vai medir essa agitação, certo? Por quê? Temperatura é uma grandeza escalar, porque ela tem uma escala. No nosso caso, a escala Celsius, não é isso? Nós levamos em conta 2 pontos. O ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido, né? O ponto de fusão, ó, o ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido. E nós levamos também em conta o ponto de ebulição. Não é isso? O ponto de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, dentro dessa escala, que é a temperatura, nós estamos falando de temperatura, essa escala, ela leva em conta esses 2 pontos aqui. A escala usada no Brasil e em muitos outros países é a escala Celsius, viu? Celsius. A escala Celsius, não é isso? Que ela é representada pela letra C, e o grau, ok? A escala Celsius, ela tem como ponto de fusão o zero, não é isso? Nós já vimos quando na escala Celsius a temperatura chega a zero, ela, né? Ou ela passa do estado sólido para o líquido, ou passa do estado líquido para o sólido, ok? Dependendo se ela está aumentando ou diminuindo a sua temperatura. Já o ponto de ebulição, na escala Celsius, ela é 100 graus Celsius, não é isso? Por isso que nós chamamos, né, a temperatura de uma escala, ok? De uma escala de uma grandeza escalar, ou seja, ela tem uma escala para ela medir essa agitação. Por isso, né? Então, a temperatura, ela é uma grandeza que ela vai se basear tanto no ponto de fusão quanto no ponto de ebulição. E ela é uma grandeza escalar porque ela tem uma escala de 0 a 100, não é isso? Que nós levamos em conta esses 2 pontos, ponto de fusão e o ponto de ebulição. Existem outras escalas? Existe. Existe a escala Kelvin, que ela é chamada de escala absoluta. O ponto de fusão dela é 273 e o ponto de ebulição 373. Também varia de 100. Eu estou só no livro de vocês aí, não vai ter essas escalas aqui. Eu estou falando também só porque é para a gente ter a título de informação, ok? Temos também a escala Fahrenheit, que ela vai de 32, que é o ponto de fusão, até 212, que é o ponto de ebulição, né? Geralmente, quando se fala da escala Kelvin, se fala a escala absoluta. Por quê? Porque é a menor temperatura que se pode ter, é menos de 273 graus. Então, é onde qualquer matéria ela chega num estado de completo, as suas moléculas elas paralisam totalmente. Por isso que é chamado de zero absoluto o 273, menos 273. Mas nós, no nosso conteúdo aqui, só tem a escala Celsius, certo? Então, temperatura. Dentro do livro de vocês diz, é a quantidade que informa o quanto o corpo está quente ou frio em relação a algum padrão. Para me saber se um corpo está quente ou frio, eu jamais, as mães de vocês ou alguém, está com febre, bota a mão aqui na testa, ô, meu filho está quente. Mas ela pode estar com a mão mais fria, não é isso? Ela pode estar pegando em alguma coisa fria ou lavou a mão. Se eu estou com a mão mais fria e trisco aqui no meu corpo está mais quente, a sensação que eu vou ter é que a pessoa
está, não é isso, com a temperatura mais elevada. Por isso que os nossos sentidos não é preciso, ele não tem precisão, né, na hora de medir, certo? De medir a temperatura, ou seja, essa agitação das moléculas, ok? O certo mesmo é utilizar um termômetro, não é isso? Utilizando seu termômetro, nós vamos ter a certeza de que a temperatura está correta, né? Como eu já disse, a nossa escala é a escala Celsius, certo? Que varia de 0 a 100. 0, ponto de fusão, e 100, o ponto de ebulição. O que eu posso dizer? Claro, que se eu disser a temperatura é a quantidade que informa quanto o corpo está frio em relação a algum padrão, não é isso? Também está certo. Mas o que eu posso dizer de temperatura nada mais é do que uma grandeza que ela mede a agitação das moléculas. Ela vai medir essa agitação das moléculas. Quanto mais agitada, maior a temperatura. Quanto menos agitadas as moléculas, menor a temperatura. Geralmente, né, a energia térmica ela pode ser transferida de um corpo para outro, ok? E toda vez que se transfere essa energia térmica de um corpo para outro, se eu tenho dois materiais de diferentes temperaturas e eu coloco eles em contato, o que é que eles vão procurar? Qual é o caminho deles? É entrar em equilíbrio térmico, ou seja, ficar na mesma temperatura. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: essa transferência de energia térmica de um corpo para outro, ela só se dá do corpo que tem maior temperatura, ou seja, o corpo mais quente, para o corpo mais frio, e nunca ao contrário, certo? Se eu coloco uma água no congelador, não é o gelo que está no congelador que vai passar, que vai transferir energia térmica, porque vamos dizer que a água que eu botei na geladeira estava 28 graus, 26 graus. Lá na geladeira está 0 grau, né? Lá tem gelo ou menos 1 grau. Não vai acontecer assim. Não é o gelo que está no congelador que vai passar para a água, não. É a água que vai transferir. A água não está mais quente? Não está a 28 graus? Não é isso? A água é que vai transferir a sua energia térmica para o congelador, e quando ela transferir toda a energia que ela tem, né? Quanto mais energia ela vai transferindo, mais as suas moléculas vão deixando de vibrar, né? Vão deixando de se agitar. Aí vai diminuindo a agitação até elas encontrarem um equilíbrio térmico, ou seja, a água passou toda a sua energia térmica para o congelador, e aí o que é que aconteceu? A água congelou, ficou igual ao gelo que estava lá no congelador, né? Igual à temperatura que estava no congelador. E aí eles entraram em equilíbrio térmico, ok? Por exemplo, se eu coloco, né? Vamos dizer aqui, eu coloco uma água para ferver. O que é que vai acontecer? Ligo lá o fogo. O fogo está transferindo a sua energia térmica para a água, não é isso? E a água começa a aumentar a sua temperatura, né? Começa a aumentar a sua temperatura até chegar a um equilíbrio térmico. Então, sempre o que vocês têm que saber é o seguinte: a transferência de energia térmica sempre vai de um corpo de maior temperatura, ou seja, um corpo mais quente, para um corpo mais frio, ok? Um exemplo clássico: eu tiro uma barra de gelo ou um copo cheio de água, de gelo, né, congelado, uma água congelada, e coloco em cima da pia.
que é que vai acontecer? A temperatura do ambiente não está menor, não está maior, porque lá o copo está, vamos dizer, a 0 grau. E o ambiente está a 28, 30, nós podemos aqui até chegar a 38 graus, 36 graus. O que é que vai acontecer? A energia do ambiente é que vai passar para o gelo, ok? Até a água descongelar totalmente e ficar igual à temperatura do ambiente. Ou seja, quando isso acontece, ocorre um equilíbrio térmico, ok? Vamos lá. Medindo a temperatura. Então, para medir a temperatura, nós precisamos de algo ou de um instrumento que todos conhecem, que é o termômetro, certo? O termômetro ele nos dá a precisão de medir essa temperatura. Então, o termômetro ele existe escalas, eu já falei 3 escalas aqui, a escala Celsius, que é a que nós usamos aqui no Brasil, não é isso? Nós temos a escala Fahrenheit, ou Fahrenheit, também é uma escala que é muito utilizada em outros países, e temos a escala Kelvin, que é chamada de escala absoluta, ou seja, o zero absoluto. E essa escala ela é utilizada muito em experimentos científicos, porque ela dá a precisão do zero absoluto. Nós podemos aqui, geralmente, ter sensações térmicas. O que é sensações térmicas? É a percepção através dos nossos sentidos, no caso, o tato, que é a nossa pele, nós podemos sentir essa sensação térmica, Ela pode ser ou não diferente da temperatura registrada. Muitas vezes se leva em consideração alguns fatores, o vento, se eu estou na sombra, estou no sol, e isso eu posso estar aqui na sombra, no mesmo ambiente, a uma temperatura de 36 graus, mas o vento que vem pode nos dar uma sensação térmica de 38, 40 graus. Nem sempre a sensação térmica que eu sinto é a que pode estar sendo registrada no termômetro. Porque nós podemos levar em consideração, esses fatores. Também, o que está se falando muito agora, que quem assiste jornal vê aí, a umidade relativa do ar. O que é a umidade relativa do ar? Nada mais é do que a quantidade de água na forma de vapor suspensa na atmosfera. Então, essa quantidade de água na forma de vapor que está na atmosfera é chamada umidade relativa do ar. E é perigoso, principalmente nessa época, porque o recomendado realmente para que haja essa umidade é de 60%, 60% de umidade desse vapor de água na atmosfera. Nós já chegamos aqui no Piauí em situação de alerta, principalmente nessa época. Por quê? Porque nós já chegamos abaixo de 20%, de 20% a umidade relativa do ar. Já é um estado que já podemos dizer que é um estado crítico. Então, alguns cuidados que a gente pode ter, sempre, ao dormir, deixar toalhas molhadas, ou numa cadeira, ou colocar um balde com água no quarto. Isso alivia ou aumenta a umidade, porque a umidade ela pode causar sérios problemas, principalmente ao sistema respiratório, ok? Então, os fatores que nos dão essa capacidade de sensação térmica através da nossa, dos nossos sentidos, ou seja, do tato, que é a pele como um todo, ela leva em consideração esses fatores, ok? Primeiro fator, a umidade relativa do ar. Quanto menor a umidade relativa do ar,
mais seco o tempo fica, maior a temperatura. O vento também, ele pode mudar essa sensação térmica que nós sentimos em relação à temperatura, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, basicamente, dentro desse conteúdo de temperatura e calor, eu só queria relembrar aqui, temperatura é o quê? É uma grandeza que mede a agitação, né? A agitação térmica das moléculas, ok? A agitação dessas moléculas, de qualquer material, ok? O calor nada mais é do que essa agitação, ok? Então, temperatura, ela mede a agitação. Calor é a agitação térmica. Então, a diferença é essa, ok? A escala usada em nosso país aqui, a escala Celsius, né? Todo termômetro utilizado aqui no Brasil, ele é baseado nessa escala Celsius que tem, por isso que a gente chama escalar, tem uma escala de 0 a 100, ok? E a gente sabe, abaixo de 0, né? No caso da água, vamos ver bem que abaixo de 0, a água congela, não é isso? A água está no estado sólido. Acima de 0 até 100, a água está no estado líquido. Acima de 100, a água entra em ebulição, ou seja, no estado gasoso, ok? Espero que vocês tenham assimilado um pouquinho aí, qualquer dúvida, viu? Na próxima semana, nós já vamos falar da propagação de calor, que é esses capítulos, viu? A propagação de calor, e eu gostaria que vocês fizessem essa atividade aqui da página 163 e 163 e 164, ok? E na próxima semana a gente vai falar como existe essa propagação de calor, ok? Um beijo e brevemente nós estaremos juntos, ok? Tudo de bom para vocês, estude. Não deixem, né, de estudar. Eu logo estarei cobrando de vocês, ok? Um beijo.